A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora, que melhora. Hoje é o último dia do mês de janeiro de 2026. É também o último dia de propósito que estou com umas irmãs da leitura do livro de Atos e oração, umas pelas outras. Hoje nós estamos orando de 3 em 3 horas, uma pelas outras. E o tema que eu trago aos vossos corações da mensagem de hoje é não se entregue à dor ou glória. E eu queria trazer o livro de Atos para meditar aqui com vocês. Nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 28, o versículo 6, que diz assim: E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus, ou glória, que vai nos falar de Paulo, meus amados. Mas antes de falar desse capítulo, eu quero retomar um pouco a história. No livro de Atos, fazendo a leitura dele, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele sofre muita perseguição. Somente porque ele estava pregando o evangelho, sendo fiel ao Senhor. E percebendo que lhe armavam ciladas para tirar a sua própria vida, ele apela para ser julgado por César. Paulo, irmãos, ele passa por muitas coisas. Ele sofre com a inveja, ele é perseguido, planejam tirar a vida dele, ele foi preso, ele apanhou. E assim não é diferente conosco. Nós passamos por muitas aflições. Alguns problemas no casamento, são desprezados por pessoas, outros problemas com insônia por causa de dívida, da escassez, outros angustiados porque são mal compreendidos, outros estão sendo julgados, caluniados, sem direito à defesa. Irmãos, diante de tudo que eu e você estivermos passando, independente da luta, a Bíblia nos diz: tende bom ânimo. Não se entregue, irmão, à murmuração, não se entregue à dor, não perca a esperança, creia que tudo passa, creia que a noite vai passar, que o dia logo vem e que a luta ela vai chegar ao fim. Paulo não se entregou às adversidades, ele manteve a sua postura, ele não parou com o propósito de Deus para a vida dele. E será que Paulo não se cansava, meus irmãos? Será que ele cansava de esperar, de ver cada processo que ele passou ali chegar ao fim? Será que ele não se angustiava quando ele estava ali preso, sofrendo? Com certeza, irmãos. Ele se angustiava porque ele era homem como nós. E a Bíblia nos diz, irmãos, que de uma só vez se levantaram contra Paulo mais de 40 homens, dizendo que só comeriam e só beberiam quando eles vissem Paulo morto. É forte, irmão. E ele poderia ter questionado ao Senhor: o que é que tem de errado comigo, Senhor? Por que que esse povo se junta e se opõe tanto a mim? Descansa, meu irmão. Se está tendo muita perseguição, muito levante, ataques. Basta lembrar de Davi. Davi, ele diz ao Senhor que os inimigos dele estavam se multiplicando. Eram tantos quanto os cabelos da cabeça dele, irmãos. Quem anda na verdade, o inimigo vai levantar pessoas contra. Mas o que nós temos que fazer é confiar no Senhor, é orar ao Senhor, é apresentar esses inimigos ao Senhor. A partir de hoje, coloque no seu coração que nós não podemos nos entregar à dor, à tristeza. Mesmo que a situação pareça que não tem jeito, suporte as dores e guarde a sua fé. A vida não é fácil, gente. Paulo era perseguido pelos judeus e pelo povo que não acreditava em Jesus.
E nós muitas vezes sofremos oposições desse jeito pelo povo de Deus e por aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. Mas sabe o que Deus sempre fala ao meu coração quando algo desse tipo acontece comigo? A luta é contra as potestades. Para de se cansar. Continua olhando para o alvo. E eu sei, irmãos, que não é fácil, irmãos, perdoar quem nos ofendeu. Não é fácil não responder às ofensas, ficar calado. Dói, machuca. Como também machuca quando a gente responde até demais e ofende pessoas. Irmãos, tem gente que além desses problemas externos, ainda estão passando por problemas internos. Dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho, com sua esposa, com irmãos, com pais. É guerra, irmãos. Quer ter alívio? Pois saiba que você não está sozinho, não é só você que está enfrentando essas lutas. O inimigo das nossas almas está trabalhando incansavelmente para nos deixar em cima de uma cama, depressivos, ansiosos, cabisbaixos, odiosos, magoados, na escassez, na enfermidade. É muita luta, irmão. Muitas são as aflições do justo, diz a palavra do Senhor. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. É isso que Deus está te dizendo. É muita gente passando o que você está passando. Não desista. Peça sabedoria ao Senhor. Peça para Ele limpar o teu coração. Em Atos, no capítulo 27, Paulo ele estava em um barco com outros presos, com o comandante, com os guardas. E começa uma tempestade, irmãos. E chega uma certa altura que eles começam a jogar as coisas do barco fora, tirando os pesos, os mantimentos. Tudo que eles conseguiam se livrar, eles iam se livrando. Porque eles queriam preservar pelo menos a vida deles. Trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, esses pesos representam as demandas, as muitas demandas do nosso trabalho, os problemas que nós passamos, as mágoas que nós carregamos e que nós precisamos nos livrar desses pesos. Porque tudo isso aí vai nos causar ansiedade, vai causar depressão, enfermidade. Se você quer ter paz, se você quer ter saúde emocional, espiritual e física, aprenda a se livrar do que te coloca para baixo, dos maus sentimentos, das preocupações excessivas. Se liberte, meu amado e minha amada. De tudo isso aí, tenha paz. Porque tem coisa que nós não temos como resolver e ficando preocupados, ansiosos, desanimados, murmurando, vai só piorar a situação. Tem momentos que Deus também permite a gente passar pela prensa, nos preparando, nos capacitando para algo maior. Eu costumo dizer que o que eu não entendo hoje, amanhã eu vou entender porque que eu passei essa prensa de hoje. Sabe, você pode parar de se preocupar com os opositores. Você pode fazer o que você quiser para agradar alguém, pessoas que não gostam de você, pessoas que te invejam, que não vai agradar, não vai adiantar. Então, por que essa preocupação com esse povo? Deus sabe, meu amado e minha amada, de coisa que você não sabe, que você não escutou. Então, não se preocupa com o que as pessoas pensam ao seu respeito, com o que elas acham. Você vai ficar doido se você ficar se preocupando demais. E nem adianta se defender. Eu já observei isso. Quanto mais a gente se defende, mais contenda acontece, mais pessoas se iram contra você. Deixa
que eles digam o que eles quiserem ao teu respeito. Escolha ficar vivo. Fazendo ou não, sempre terá alguém para falar, para te julgar, para se opor. O que Deus diz para ti nesse dia é: não se distraia. Continue posicionado como Paulo continuou. Talvez você diga: irmã Naila, o tempo vai passando, mas parece que está piorando. É muita guerra, é muita luta. Claro, meu amado, minha amada. Quanto mais tempo nós somos fiéis ao Senhor, quanto mais nós buscamos do Senhor, mais o inimigo vai tentar tirar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Paulo, ele sofre ali um naufrágio, mas Deus estava com ele. Mandou aquele anjo dizer para ele: tem bom ânimo, que ninguém vai morrer não. Vai perder o barco, mas ninguém vai morrer. E eles chegaram ali na ilha de Malta. E havia uma fogueira acesa. Ao buscar lenha para manter a chama acesa, de repente vem uma víbora venenosa que estava, meu amado e minha amada, escondida, e pica a mão de Paulo. Aquela víbora picou a mão de Paulo. Paulo tinha acabado de passar uma luta tão grande, uma aflição tão grande dentro daquele barco. Quando pensa que vai melhorar e vem uma víbora venenosa para matar Paulo. É desse jeito conosco. Mas Deus nos livra de todas as aflições. Quando aquela víbora picou a Paulo, a Bíblia diz aqui onde nós meditamos que todos ali ficaram olhando, esperando ele morrer. Ai, só que o veneno não fez efeito, meu amado. Meus irmãos, nós estamos lutando para manter a chama acesa. E as víboras irão nos picar em todas as partes que nós andarmos. Problemas surgirão de todos os lados. O inimigo, ele ataca quem está de pé. Mas aqueles que estiverem com a raiz em Cristo, a Bíblia diz em Marcos 16:18, que pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Oh, glória! Irmãos, as serpentes venenosas, elas irão nos picar. Deus não vai nos livrar muitas vezes. E alguém pode ficar esperando, olhando, que o veneno dela nos mate. Mas aqui esse versículo diz que o veneno delas não nos fará mal algum. Não deixe o veneno da mágoa, da inveja, da calúnia, da rejeição, das provações matar a tua fé. Não permita que nada abale o teu emocional, o teu espiritual. Solta os pesos, meu irmão. Solta os pesos, minha irmã, e continua olhando para Jesus. Deus te deu autoridade para impor a tua mão e enfermos serem curados. Sabe o que eu entendi com isso já faz um tempo? Começa por ti. Coloca as tuas mãos na tua cabeça, no teu coração, onde o inimigo estiver atacando, e repreende esse ataque em nome de Jesus. Seja curado do teu emocional, do teu espiritual agora, em nome de Jesus. Declare: eu lanço fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda dúvida, toda depressão, toda enfermidade. Eu te dou uma ordem: sai agora em nome de Jesus. Declare: os meus inimigos vão esperar a minha morte, mas, Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos, Senhor, como Davi fez. Se anima, levanta, não pare de trabalhar na obra. Paulo foi picado onde, meus irmãos? Foi na mão, não foi?
Mão representa trabalho. O que você faz para o reino de Deus é o quê? Você está trabalhando na obra. Então, o inimigo vai tentar te parar. Vai tentar parar a obra do Senhor na tua vida. Não largue o arado. Volte a louvar, volte a pregar, volte a servir. Volte a orar como você orava antes. Levanta a cabeça. Deus, se você for meditar em todo o livro de Atos, você vai ver que Deus ele revela todas as emboscadas ali para Paulo. Mas teve uma que ele não revelou, que foi a picada da víbora. Sabe por quê? Porque talvez se Paulo tivesse recebido a revelação, ele não teria ido catar gravetos. Só que Deus precisava que todos testemunhassem o poder dele na vida de Paulo. Oh, glória! As relações ruins irão cooperar para o teu bem. E aí você pode perguntar para mim, mas como, irmã Nália? Eu não sei, mas Deus sabe. Te levanta. Paulo, ao ser picado pela cobra, ele sacudiu a mão. E eu fazendo os gestos aqui. E a cobra caiu no fogo, meu amado e minha amada. Não permita que nada tenha efeito sobre a tua vida. Esse sacudir de Paulo aí é ensinando para nós. Não permita que nada, nenhum problema tenha efeito, nenhum veneno tenha efeito sobre ti, meu irmão e minha irmã. Sabe, haviam várias pessoas ali catando gravetos. Por que a víbora picou a Paulo? Vocês já pararam para pensar? Porque os opositores são contra quem anda na obediência. Como eu já falei, quem está de pé. É que o inimigo vai se levantar. Porque os que já são dele, ele vai mexer para quê? Então ele vai unir pessoas contra aqueles que são de Deus. E você vai ficar sofrendo por isso? Se alegra, o céu está se agradando de ti. Só tem um detalhe. As víboras não se levantam contra o povo de Deus. Na realidade, elas estão se levantando contra o próprio Deus. Deixa com Deus. Então você faça a sua parte, mesmo que todos ao teu redor estejam desanimados, retrocedendo. Fazer igual que o mundo está fazendo, continue juntando os gravetos. Não deixe a chama apagar. Ô glória! Ao invés de lamentar pelas picadas, pelas críticas, pelas perseguições, pela escassez, pelas guerras externas, internas, decida reagir. Erga a sua voz, levante as suas mãos e repreenda em nome de Jesus os ataques do inimigo na sua vida. Deixe que esperem você cair, deixe que esperem você morrer, deixe os espectadores para lá, os caluniadores para lá. Seja fortalecido agora pelo poder desta palavra. Deus está cuidando de ti. A tua história não acaba aqui. Siga olhando para o alvo que é Jesus. As picadas eu sei que doem, mas sacode o braço e siga. Não precisa também gritar para todo mundo o que te fizeram. E nem a luta que você está passando. Conte os teus problemas, sabe para quem? Para Deus. Porque Deus, ele te entende, ele não te julga e ele nunca vai usar os teus segredos contra ti. Ele é o nosso amigo, nosso escudo, o nosso protetor. Ele é tudo na minha e na tua vida. Se levanta, não se entregue à dor. Em nome de Jesus. Amém?